Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez falando sobre o fundamento da nossa fé. No vídeo anterior nós falamos Jesus, o meu único Salvador. E hoje eu quero falar com você sobre Jesus, o dono da minha vida. Sim, isso mesmo que você ouviu. Jesus, o dono da minha vida. E a palavra do Senhor em João, que nós estamos meditando no livro de João, a palavra do Senhor nesse livro diz assim, João 13:13, vocês me chamam de mestre e Senhor, com razão, pois eu sou. Então Jesus ele se declarou mestre e Senhor. E talvez você possa pensar, como assim? Eu quero entender melhor isso. E é isso que nós vamos falar hoje. Jesus em João capítulo 10, do versículo 27 ao 28, ele faz uma comparação, ele sendo o pastor e aqueles que creem nele, como nós vimos no vídeo anterior, são as suas ovelhas. Então Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas do Senhor. A palavra do Senhor também diz que uma vida que para muitos é uma vida de liberdade, né? Fazendo o que tem vontade, fazendo aquilo que os prazeres, os desejos da nossa carne nos leva a estar realizando. Para algumas pessoas isso é uma vida de liberdade. Mas Jesus diz em João capítulo 8, versículo 34, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E talvez você possa dizer, mas no estudo anterior você disse que todos são pecadores. E de fato, isso é uma verdade. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o pecado ele deixa de ser algo constante na nossa vida e ele passa a ser um acidente, ou seja, algo que acontece de vez em quando. E a condenação do pecado e o poder do pecado, ele não tem mais a influência que tinha no passado. Mas eu quero continuar falando sobre isso. Jesus, ele é a nossa libertação. Quando nós cremos em Jesus, quando nós temos um encontro com Cristo, nós experimentamos a libertação da mentira, a libertação das trevas, a libertação da condenação, né? A libertação da morte. Jesus nos liberta também de uma vida de prática de pecado. Então Jesus ele é a nossa libertação. E eu quero falar com você, no vídeo anterior, nós falamos sobre a humanidade de Cristo, você lembra? Falamos que Jesus ele se cansou, Jesus ele teve sede, Jesus ele teve fome. Um texto que eu não citei anteriormente, mas eu vou citar agora, João 11:35, diz que Jesus ele chorou na ocasião da morte de Lázaro. Mas agora eu quero falar com você sobre Jesus, a divindade de Cristo. Jesus, ele é eterno. A palavra do Senhor, ela nos diz, João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Jesus é o verbo da vida, Jesus é a palavra. E Jesus estava com Deus desde o princípio. Desde o princípio, o Filho de Deus estava ali. João 10:30, Jesus ele declara, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez falando aí da divindade de Cristo. A Bíblia também diz, João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus.
Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então pensa comigo, toda a criação, tudo que existe, Jesus existia antes com o Pai. E tudo passou a existir por intermédio de Cristo. Então pense comigo, Jesus, ele é Deus, Jesus é eterno. Toda a criação passou a existir a partir de Cristo. Então só esse fato já dá o direito de dizer que Jesus, ele é o dono da minha vida. Porém, Jesus, ele quer que nós possamos entender e que nós possamos voluntariamente entregar a nossa vida ao senhorio de Cristo. E a palavra Senhor é uma palavra grega, Kyrios, que significava justamente isso, significa isso, dono da vida, dono da vida. E a palavra do Senhor, né, João capítulo 16, versículo 28, diz assim, Jesus ele diz, eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, Jesus já existia antes do nascimento físico que nós vemos ali em Maria. O Filho de Deus já existia. Ali apenas o Verbo se fez carne, passou a habitar entre nós. A palavra também do Senhor diz assim, João 17:5, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes do mundo existir, Jesus, o Filho de Deus, estava com Deus e ele tinha a glória do Pai, a glória de Deus nele. E chegando ao final desse vídeo, Tomé, que muitos colocam ele como incrédulo, às vezes de maneira injusta, definem a vida dele por apenas um fato que aconteceu, mas Tomé, em João capítulo 20, versículo 28, quando Tomé tem um encontro com Cristo, ele diz assim, Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu Jesus como Senhor e dono da vida dele. E eu encerro esse vídeo te fazendo uma pergunta. Jesus já é Senhor da sua vida? Jesus já é dono da sua vida? Pense nisso. Se ainda não, entregue a sua vida a Jesus e tenha certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.